Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula agora? Olha, hoje são 3 de agosto de 2021. 3 de agosto de 2021. E essa é a nossa matéria de História. Então, hoje nós vamos usar o nosso material de História, tá? Você pode pegar o seu livro, por favor, na página 34. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no nosso livro. Porque nós precisamos conversar hoje sobre a escrita, tá? Então, hoje o tema da nossa aula é a escrita, tá? Hoje nós vamos falar sobre como tudo começou, tá? Vocês se lembram que antes das férias nós trabalhamos um pouquinho falando sobre o período da pré-história? Que a pré-história, ela era marcada pelo período em que tudo que se conhecia era através das ferramentas, porque ainda não existia escrita. Então, agora nós vamos começar a entender como é que esse processo de escrita ele começou a ser descoberto, né? Como é que ele começou a ser formado, na verdade, né? Porque não existia uma escrita formal ainda, né? As pessoas começaram a inventar alguns códigos e a partir desses códigos eles continuaram o seu processo de desenvolvimento e assim eles foram montando, né, todo um esquema de comunicação, né? Na página 34 do livro de vocês, que é esse aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a página 34, tá? Tem o título assim, ó, Registros de Memória à Escrita, tá? Aí o texto diz o seguinte, presta atenção, pega o seu lápis, porque o que for mais importante a gente vai marcar nesse momento para que você tenha mais facilidade para estudar depois, tá bom? Quando você estiver aí lendo, sozinho na sua casa, você vai ter um pouco mais de facilidade, tá? Então, o nosso texto diz o seguinte, a escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e entre os povos antigos, tinha uma importante função na vida religiosa e econômica, pois os rituais e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados. Então a gente tem aqui algo muito importante, porque está falando que é o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação. Tá vendo? Então é a partir da escrita que as pessoas começaram a desenvolver um tipo de comunicação, tá? Diferente do que eles tinham até ali. E isso era importante tanto na vida religiosa quanto na vida econômica dessas pessoas. Nos povos antigos, a religião era algo muito importante. Então, ela determinava algumas regras, algumas condutas, né? E ela determinava como é que a pessoa era vista dentro da sociedade. Então a gente vê aí que essa parte religiosa também contribuiu muito nesse processo de escrita, tá bom? Olha, então eles usavam esses códigos novos nos rituais e nas coletas de impostos, né? Então, tanto nos rituais religiosos quanto na coleta de impostos, né? Na forma de se ganhar o dinheiro daquela época, tá bom? As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Bastante tempo, né? Alguns historiadores do passado consideravam seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e, por isso, definiram o surgimento da escrita como um marco que separaria dois períodos distintos, a pré-história e a história. Então, para os historiadores, funciona assim, ó. Existia a pré-história, aqui ela está sendo separada, e a história. O que marca esses dois períodos? A escrita.
A partir do desenvolvimento da escrita, o homem sai da pré-história e passa para o período da história, tá? Então, aqui a pré-história, vocês lembram que a gente tinha aí 3 idades? A idade da pedra lascada, a idade da pedra polida e a idade dos metais. Isso aqui ainda quando não tinha escrita. A partir do momento que surge esse código da escrita, a gente começa a entrar nos períodos históricos, né? Isso aqui, ó, há mais ou menos 5.500 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Lembrando que nós estamos aí em 2021, após o nascimento de Cristo, né? Então aí existe ainda muita história antes desse nosso tempo, tá bom? O nosso livro ele continua falando sobre os diferentes tipos de escrita. Vamos dar uma olhadinha? Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Então as maneiras de escrita eram diferentes entre si. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme. Então vamos anotar isso aqui? A gente vai fazer essa anotação aqui para você ter um registro para quando você for fazer a sua atividade, tá um pouquinho mais fácil, tá? Ó, então vamos ver. A gente aí já tem um conhecimento um pouquinho a mais, né? Olha, quem que eram os sumérios? Os sumérios eram as pessoas que viviam na Mesopotâmia. Lembra o que é Mesopotâmia? Nós já falamos sobre ela. Mesopotâmia era aquela terra entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, os sumérios, eles desenvolveram uma escrita chamada cuneiforme. Eram tabuinhas. O nosso texto fala sobre isso. Eram algumas tabuinhas que eram feitas na argila, quer ver? Ela era feita sobre argila com um objeto pontiagudo chamado cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Então, eles tinham aí como se fosse uma agulhinha, né? Que eles tinham para escrever na argila. Olha como que ficava a escrita cuneiforme, ela era feita, foram encontrados alguns pedacinhos de argila. Parecia assim um pedacinho de tijolo, sabe? E aí ali tinha alguns registros escritos, tá? Os egípcios inventaram os hieroglifos. Os hieróglifos. Os egípcios. Que eram aqueles moradores do Egito, né? O Egito está ali ao norte da África, né? Eles desenvolveram a escrita dos hieróglifos. Que eram desenhos, tá? Letra E aqui da tinta parecendo... Aí, ó, ficou bonito. Os hieróglifos. Que é o quê? É uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. Eram escritas que foram encontrados, pessoal, muitas vezes dentro daquelas pirâmides, tá? Então eram registros sagrados, né? Então aqui o nosso livro fala que o hiero vem de sagrado e o glifo de símbolo, né? Símbolos sagrados. Então eles desenhavam com símbolos sagrados. Os maias, que eram os povos da América, não a América do Sul, tá? Os maias, que eram os povos da América, eles desenvolveram, entre o século III e o século X, eles criaram uma escrita por glifos, que eram os mesmos símbolos que representavam palavras. Por isso, sua escrita se chama pictoglífica.
ou seja, figura e glifos, né? Ela era feita com figuras. Então, vamos colocar essa palavrinha diferente aqui. Pictoglífica. Então, isso aqui eram feitos com desenhos, né? Com figuras. Eram feitas a partir de figuras, tá? Diferentemente dos sumérios, egípcios e maias, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Então, da onde que surge o nosso alfabeto? Ele vem a partir dos fenícios, né? Os fenícios, eles desenvolveram um alfabeto com 22 letrinhas, sem vogais, tá? Então, era como se fossem só as consoantes, mas era um pouquinho diferente do que nós temos hoje, tá? E aí, a partir dela surgiu a escrita grega e depois do grego, a nossa língua portuguesa, tá bom? Vocês lembram que a tia trouxe para vocês? Eu mostrei para vocês como é que era a escrita do grego? Trouxe um material para vocês, trouxe uma Bíblia em grego, e aí eu mostrei para vocês como é que era. Aquilo lá é um texto sagrado escrito no grego koiné, que era o grego lá falado lá antigamente, quando a escrita da Bíblia foi formada, né? Então, a gente tem aqui, ó, lembrando, os sumérios, lá da Mesopotâmia, eles escreviam em argila, que era a escrita cuneiforme. Depois tem esse nome por causa da cunha, né? Que era aquela agulhinha que eles usavam para fazer a escrita na argila. Os egípcios, eles escreviam em hieróglifos. Os hieróglifos eram símbolos que eram geralmente considerados sagrados, né? Que eram escritos lá nos túmulos, né? Das pessoas mais importantes. Os maias, que eram os antigos americanos, né? Eram os povos que viviam na América muito antes dela ser colonizada. Eles escreviam por pictografia, que são figuras, tá? Então são símbolos de figuras, né? Que no livro de vocês até tem uma dessas pictografias, ó, dá uma olhadinha aqui. Isso aqui representa bastante a pictografia dos maias, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tem um altar aqui, ó. Então, aqui parece um instrumento, né? Um chocalho, aqui parece que eles estão fazendo um fogo, algo assim, né? Tá vendo? Isso aqui tem mais de 3.500 anos, ó, esse registro, tá? Essa aqui de cima, ó, ela é uma inscrição de um túmulo fenício, né? Então, a partir dessas letras aqui é que surgiu o que nós chamamos de alfabeto, depois vem o alfabeto grego e depois o nosso alfabeto na língua portuguesa, né? Que a gente usa até hoje. Então, nós temos aqui os fenícios com essas 22 letras que eles criaram, tá? O que eu quero para vocês hoje? Eu quero que vocês façam as atividades que estão na página 35. Vou anotar aqui para vocês. Para que a gente se exercite também, né? Vocês conseguiram compreender um pouquinho da escrita? Então, olha, eram escritos diferentes da nossa, né? Então, vocês vão fazer, ó, a atividade, vocês vão fazer. Vocês vão fazer os exercícios. Sete e 8. Tá? O exercício 7, ele fala assim, ó, relacione as colunas abaixo, ligando os tipos de escrita ao povo que o desenvolveu. Então, tem aqui, ó, quem prestou atenção que a tia escreveu, tá facinho, né?
Então, você vai ligar, ó. Nós temos aqui, ó. O hieróglifo, quem que fez? Foram os maias, os egípcios ou os sumérios? A escrita cuneiforme foi feita pelos maias, egípcios ou sumérios? E a pictoglífica foi feita pelos maias, os egípcios ou sumérios? Você vai relacionar colocando a letra, tá? Então, quem fez os hieróglifos é a letra A. Quem fez a cuneiforme é a letra B. Quem fez a pictoglífica é a letra C. Na número 8, fala assim, ó, observe as imagens abaixo e responda as questões. Exemplos de escrita suméria e escrita egípcia. Então, nós temos aqui, ó, a suméria e a egípcia. E aqui nós temos a tradução dessa escrita, né? Olha só. Então, aqui, ó, nos sumérios, os egípcios e o que representa. Os sumérios, os egípcios e o que representa. Aqui, ó, um pezinho, né? Sumérios, egípcios e o que representa. Sumérios, egípcios e o que representa. O que os tipos de escrita representados nas imagens têm em comum? O que você acha que tanto essa quanto essa têm em comum? Explica para mim o que elas têm em comum, tá? Depois, essa aqui é a mais legal, ó. Crie um sistema de escrita com símbolos para escrever o seu nome e o de um colega. Depois, registre a sua criação no quadro abaixo. Então, você vai criar um sistema de escrita, como se fosse um alfabeto, tá? Tipo de símbolos. E depois você vai escrever o seu nome e o nome do seu colega, tá bom? Certinho? Ok, então é uma atividade artística e de criatividade, não é verdade? Então, pessoal, façam as atividades. Assim que vocês terminarem, manda a foto para a tia Vanessa, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!